Essa é o complemento da parte 8, por isso que ela está com esse tamanho duração. Alguns metros dela, uma fileira de placas ósseas estavam indo na direção dela rapidamente. Um caijuco aparecia de um tipo de lagarto com 4 braços na frente dele, 2 patas traseiras com 3 dedos cada uma. Ele possui uma fileira de placas ósseas da cabeça dele até o fim da cauda. Ele possui 4 olhos, 2 chifres longos, curvado para cima, que saíam da parte do meio do pescoço. Sua boca tinha um risco no meio dela. Ele tinha o tamanho de um prédio de 23 andares. Ele pulou da água e tentou atacar a Kaori. Ela usou um dos canhões dos mini-navios de guerra de sua cintura. O tiro pegou em um dos seus braços, na parte do ombro explodido. O kaiju cair de lado afundado na água. Alguns segundos depois, um dos braços do kaiju saiu da água e bateu na direção da Kaori. Quando a pata dele tocou na água, criou um mini tsunami com 10 metros de alturas. O kaiju saiu de debaixo da água. Ele ficou de fosse sólida, pelo tamanho dele. Ele não percebeu que a Kaori está em cima da mão dele. Ela, como um raio, começou a subir o braço dele em espiral. Ela usou a lâmina média das nipes para contar o braço do kaiju. Quando ela chegou no ombro dele, ela mirou nos 2 olhos dele e atirou uma bala que se dividiu em 2, acertados 2 olhos explodido. O kaiju cair de lado, ficado com metade do corpo dentro da água. A Kaori pulou para cima e, por causa do umbre dela, ela subiu bastante para cima. Ela começou a cair e, enquanto ela caía, ela atirou com os canhões e com as nipes no kaiju, e a cada tiro era uma explosão. O corpo do kaiju ficou com vários buracos de explosões, mas o kaiju ainda estava vivo. A Kaori ficou sem munição nas sniper e os canhões dela ficaram descarregados. Kaori, o droga na base alfa, estava com um sorriso de canto de boca. Uma outra mulher com cabelos loiros amarrado em rabo de cavalo com franja que cobria seu olho esquerdo. Olhos verdes. Ela tinha orelhas pontuadas, peitos grandes, uma bunda um pouco grande. Ela usava luvas pretas, uma camisa social, com meia calça marrom até as coxas, saia preta justa que ressaltava a bunda dela, saltos altos, e um terno feminino preto. Alfa. Oh, Maruri, o que foi? Maruri, nada, só. Faz um tempo que eu não vejo a Kaori usar aquele golpe. Alfa. Eu também. Voltado para Kaori, a arma dela desapareceu. Ela fechou as mãos e bateu uma na outra. Depois ela abriu as mãos e jogou os braços para trás. 2 enormes katanas com lâminas que medem 1 metro de comprimento, que tem um número de 4 partes segmentadas correndo ao longo das lâminas. O kaiju regenerou um dos seus braços e o usou para atacar ela. Quando a mão dele estava perto dela, ela deu uma cabeça nela e caiu no braço dele. Ela pulou e colocou as 2 espadas na diagonal na direita para cima, e depois ela começou a girar, e começou a cortar o braço do kaiju, enquanto ela girava e descia em espiral. Quando ela estava perto do rosto do kaiju, ela usou os propulsores do seu umbre para ser impulsiona em alta velocidade na cara dele. Ela perfurou os 2 olhos dele. Ela soltou as espadas e as pegou de novo, deixando as lâminas para trás. Ela tirou as espadas, cortando os outros 2 olhos dele. Kaori. Bem, vamos ver o quanto você aguentar. Ela girou as espadas, colocando as lâminas para frente. Kaori. Festival da Besta. Ela começou a atacar em alta velocidade, fatiado a cabeça do kaiju. Antes que o kaiju pudesse ser regenera, ela jogou uma granada dentro do pescoço do kaiju. Ela pulou na água e mergulhado enquanto o corpo do kaiju explodia. Isso e foi demais, ela falava enquanto saía da água. Algumas horas depois, um helicóptero chegou na área da luta. Eles começaram a procurar a Kaori. Após alguns minutos, eles viram-nos e vão até ela. Ao chegar lá, eles veem que a Kaori está sentada em cima de uma parte do kaiju comedor. Outra parte do kaiju. Ao ver o helicóptero, ela acenou para eles. Em outro lugar, em uma bar, a Baioneta e o Kira estava conversando. Baioneta. E uma pena que você não possa vir pessoalmente me ver, Kira. Foi mal, eu tenho que resolver algumas coisas. Baioneta. Eu entendo bem o que você queria perguntar. Kira. Bem, minha irmã Katrina, ter um olho vermelho é o ouro azul. Baioneta colocou a mão no queixo. Rodin chegou com 2 copos. Você acha que eles podem ser os olhos do mundo?
Ele falou enquanto ele colocava a bebida nos copos. Sim, quando eu os vi, por um momento eu senti uma energia vindo dele. Eu peguei um dos copos e bebi. Acho que é possível que ela esteja com o olho direito do mundo, e uma parte do poder do olho esquerdo. A baioneta falava enquanto pegava o outro copo. Ela rodou o copo talvez mais. Eu queria perguntar se você pode dar uma olhada. Eu falava enquanto terminava de beber a bebida. Eu coloquei o copo na banca. O Rodin colocou mais bebida no meu corpo. Obrigado, baioneta. Bem, eu posso dar uma olhada depois, mas eu vou cobrar o favor. Claro, eu bebi total a bebida de uma vez. Eu coloquei o copo no bancão, e me levantei e fui até a porta. Pago a sua nova arma. Eu falei enquanto eu andava até a porta. E jogue uma moeda com o emblema de uma dragão. O Rodin pegou a moeda. Obrigado, Kira, nos vemos outra hora. Ela deu um tchauzinho com a mão enquanto fala. Eu abri a porta e fui embora. Eu saí no terraço de um prédio. Esse dia, foi logo eu me desfaço em uma névoa negra enquanto andava, e vou até o meu eu verdadeiro que estava com a Nuri. Nós dois estávamos perto de casa. A Nuri virou para mim: bem, mestre, eu vou para casa agora. Eu não acho que as suas esposas Van gosta de você chegado com outra mulher em casa. Ela falava parando na minha frente. Eu sei, bem, eu te vejo outro dia. Eu coloquei a mão na cabeça dela enquanto eu falava. Eu baguncei o cabelo dela. Sorriso. A Nuri desfez o seu corpo em vários morcegos que saíram voando. Eu coloquei as mãos no bolsos, e continuei a andar até a minha casa. Enquanto eu andava, um espírito de uma garota, com duas Marias Chiquinhas, com o cabelo branco, olhos verdes. Ela usava um top preto, calça cinza com botas pretas por cima da calça. Ela estava deitada de costa para o chão, flutuando do meu lado enquanto ela me acompanhava. O que foi, Hinata? Eu olhei para ela enquanto eu andava. Ela olhou para mim e foi para trás de mim. Ela passou os braços pelo meu pescoço. Eu só estou entediada. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Eu passei os braços pelos joelhos dela. Eu comecei a carregar ela nas minhas costas como uma mochila. Kira, você recebeu? Ela me perguntava com um tom um pouco mais sério. Olhei do canto de olhei para ela. Sim, mas você não precisa se preocupar. Acaso venha para cá, eu irei dar um jeito. A Hinata ficou um pouco mais feliz. Ela encostou o seu rosto um pouco mais perto do meu. Eu dei um sorriso. Hinata. Kira. Eu percebi. Enquanto eu andava, eu desaparecia e reaparecia atrás de uma pessoa coberta com um sobretudo preto que cobria todo o corpo. Eu estava com uma espada sem um guarda-mão com a lâmina azul. O cabo feito de madeira negra. Eu coloquei a espada perto do pescoço da pessoa. Quem é você? E por que está me seguindo? Eu pressione a espada um pouco mais no pescoço da pessoa. Espera um pouco, e eu irei ter fala. Eu tirei a espada do pescoço da pessoa, e logo em seguida ele se afastou um pouco de mim e se virou para mim. Tire o capuz, quero olhar para o seu rosto. A pessoa hesitou um pouco mais. Ela tirou o capuz revelando seu rosto. Era uma garota com cabelos negros e longos, com olhos azuis. O que você quer comigo? A garota ficou hesitante, mas depois de alguns minutos ela virou o rosto para mim. Eu quero que você dê volta a relíquia que roubou. Eu fiquei confuso e inclinei a cabeça de lado. Oi. Do que raios tu tá falando? Ela apontou para mim a espada da criação. Não, e um item que alguém como você deve se está em posse da espada. Uma névoa azul saiu da lâmina da espada. A espada sumiu da minha mão. Assustado a garota quando a Hinata apareceu atrás de mim com os braços em volta do meu pescoço. Eu virei a cabeça para a Hinata. Você sabe do que ela está falando? A Hinata negou com a cabeça, e virei para a garota. Ela estava assustada, mas antes que eu a perguntasse algo, ela abriu duas asas negras. Por enquanto, eu vou recuar, mas você irá devolve a espada da criação para seu lugar de origem. Ela saiu voando, desaparecendo em meio ao céu da noite com inúmeras estrelas. Eu fiquei confuso pra caralho. Que merda foi essa? A Hinata me perguntou com a mesma expressão de confusão que eu estava. Eu dei de ombros e continuei a caminhar para casa. Enquanto eu caminhava, eu e a Hinata ficamos conversando. Quando eu cheguei na porta de casa, a Hinata desapareceu do meu ombro. Eu cheguei e eu falei enquanto eu estava entrando. Ao entrar e fechar a porta, eu me virei para ir até a cozinha. Mais um par de peitos aparece na minha cara. Quando a Raiko pulou em mim, ela estava muito feliz. Depois de alguns momentos depois, a Raiko me deixou
deixou respirar. Parece que você já conheceu eles. Eu estava um pouco tonto por ter ficado sem ar. Depois de me recuperar, eu vi que a Raiko estava com um lindo sorriso. Ela pegou a minha cabeça e colocou no meio dos peitos dela. Região autônoma Raiko, e eu estou sem ar. Ao olhar para mim, ela viu que eu estava azul. Ela ficou assustada. Ela me soltou. Depois de alguns segundos eu consegui. Desculpa, eu não queria fazer isso, a Raiko falou enquanto estava ajoelhada com a testa no chão. Depois de alguns minutos, eu consegui acalmar ela. Depois disso nos fomos para a sala onde a Athena, Rose e Dazai estavam assistindo TV. Quando eles me viram, eles foram até mim. Eu me abaixei e dei um abraço neles. A Raiko também ser junto no abraço. Depois disso nos fomos até a cozinha. A Raiko já tinha feito as comidas. Ela tinha feito um banquete praticamente, com várias comidas, como tortas, bolos, arroz, feijoada, salsicha com molho, frango, gelatina, pudim etchic. Carai, quanta coisa! Eu fiquei de queixo caindo e com olhos arregalados. A Raiko estava com a cabeça inclinada para a esquerda com a mão no bochecha. Ela estava com um sorriso constrangido. Depois de um tempo os meus irmãos e pais apareceram. Eu apresentei os meus 2 novos filhos para quem não tinha visto eles ainda bem. Esses são meus filhos. A menina ser chama Rose e o menino ser chama Dazai. Os 2 ser ficaram atrás de mim, segurado a minha calça. Enquanto comíamos nos ouvimos alguém batendo na porta. Eles chegaram. Minha mãe dizia enquanto ser levantava e ia até a porta de entrada. Quem chegou? Eu perguntava virado para o meu pai. São alguns dos seus tios. Ele dizia com um sorriso. Eu e meus irmãos ficamos surpresos. Ora, parece que você realmente está vivo. Kira, que nos olhamos para a direção da voz. Nós ficamos felizes e um pouco surpreso quando nos vemos que era nosso tio Ferrus, os nossos tios Minato e Kushina. É o nosso tio Jiraiya. Eu me levantou e vou ir até eles. Dou um abraço em cada um deles. E muito bom ver vocês, tios. Ferrus. Também é bom ver você, Kira. Após isso nos fomos e nos sentamos na mesa e começamos a comer e conversar sobre algumas coisas como o que acontece enquanto eu estava fora. Depois de comemos, eu, Raiko, Lala e as crianças fomos para o quarto. Eu fui para o segundo andar do quarto. Eu bati as mãos, depois coloquei as mãos no chão, modificado o quarto e criando um quarto para as crianças. Enquanto eu arrumava o quarto das crianças, a Lala e a Raiko estavam tomando banho junto das crianças. Enquanto eu colocava as camas das crianças, eu ouço alguém batendo na porta do meu quarto. Pode entrar. Era o meu outro irmão Sábito. Ele tinha cabelo que ia até o pescoço, branco um pouco bagunçado. Seus olhos eram de cor prata. Ele usava uma calça moletom preto folgada, uma camisa cinza. Ele entrou no quarto. Ele começou a me procurar. Kira, cadê você? Eu apareci na frente dele, o assustado um pouco. Eu estava com uma calça cinza, uma regata branca, e com o cabelo solto jogador para trás. O que foi, Sábito? Sábito. Bem, eu queria perguntar se você pode me emprestar o seu notebook? O que aconteceu com seu? Sábito. O chum acabou derramando água nele, e até eu comprar um novo vai demorar. Porque a nossa família é rica, Sábito. Bem, o meu notebook era diferente e até eu achar um igual vai demorar, e como o teu é melhor que o meu então, claro, pode ficar com ele até você conseguir um novo. Eu falava enquanto caminhava até a minha mesa de trabalho e pegava o meu notebook. Eu desconectei e o levei até o Sábito. Toma cuidado com ele, eu falei enquanto entregava o notebook para o Sábito, que concordou com a cabeça. Ele saiu do meu quarto. Quando ele fechou a porta, eu ouço a Lala me chamando para tomar banho. Eu tirei a roupa e fui para o banheiro. Em outro lugar, a Rias e a Akeno estavam em um salão gigantesco. As duas estavam com shorts que ia até o joelho e uma top preto. As duas estavam ser alongado. Akeno, você lembrar do que eu disse? A Rias perguntava enquanto dobrava a perna para trás e segurava com a mão. Sim, presidente Akeno, falar enquanto ela segurava a perna acima da cabeça. Depois das duas terminei de se alongarem. As duas ficaram em pose de combate. Depois de um momento, ambas avançaram na direção uma da outra, colidindo o seu punho criando uma onda de choque. A Rias pegou o braço da Akeno com a mão esquerda e a puxou na direção dela e deu soco no estômago da Akeno, mas ela segurou o soco da Rias. Depois ela deu uma cabeçada na Rias e depois um chute giratório no
estômago mandado um pouco para trás, mas a Rias bateu perna no chão e quebrou um pouco do chão. Ela avançou na direção da Akeno muito rápido. A Akeno pulou quando a Rias tentou acertar um soco nela, mas a Rias desaparece e reapareceu acima da Akeno e deu um chute de cima para baixo na cabeça da Akeno, que foi para o chão muito rápido. Quando ela caiu no chão, criou uma cratera. A Rias desceu em alta velocidade na direção da Akeno dando um chute. Quando ela tocou no também, ela criado uma nuvem de poeira. A Rias dissipou a nuvem de poeira. Ela viu a Akeno sentada com um sorriso na beira da cratera. A Rias olhou para a Akeno e deu um sorriso. As duas desaparecem. Elas estavam tão rápido que soltava para ver as ondas de impacto que aconteciam a cada soco ou chute que elas colidiam. As duas colidiram seus chutes fazendo uma onda de choque que limpou a área onde elas estavam. As duas se separam. Rias: bem, acho que já nós aquecemos, não é, Akeno? Akeno: sim, realmente, presidente. Que tal começarmos a luta um pouco a sério? A Akeno dobrou o cotovelo direito e colocou o braço sobre o peito. E colocou o braço esquerdo ligeiramente atrás do cotovelo para apoiar o outro braço. Ela ficou assim por alguns minutos, e a Rias agarrou as mãos atrás das costas com as palmas juntas. E esticou os braços e girá-los até que as palmas estivessem direcionados para baixo. Depois ela levantou os braços e segurou a posição em que estava por alguns segundos. Depois ela voltou ao normal. As duas ficaram a 1 metro de distância uma da outra. A Akeno ficou com os olhos dourados com um brilho amarelado. Nos braços dela apareceram 2 braceletes com uma joia vermelha no meio dos braceletes. Um colar com uma joia que parece o olho de um dragão. Os seios dela ficaram um pouco maior. Sacerdotisa do trovão. Após a Akeno falar, o corpo dela ficou com alguns raios em volta dela. Ao mesmo tempo, nos braços e pernas da Rias apareceram um conjunto de luvas e grevas pretas com um aspecto um tanto animalesco. As manoplas lembram vagamente a cabeça de um lobo, com presas e crina. As grevas parecem pernas com garras. Eles também têm veias brilhantes que têm luz vermelha fluindo através deles. Ela também colocou a mão em frente ao rosto dela. Ela começou a reunir reação na palma dela. A Akeno em alta velocidade foi na direção da Rias e deu um soco coberto com hack de armamento e com raios em volta do braço dela. Na Rias, que bloqueou com os 2 braços o cabelo da Rias cair e cobriu o rosto dela. Parece que você ficou muito mais rápida do que da última vez que lutamos, a Rias dizia com uma voz que ecoava. Quando ela levantou o rosto e tirou o cabelo da frente, ela estava a usar uma máscara branca sem face, com 2 fendas para os olhos dela, que esta com os olhos preto com as íris vermelhas. A máscara tinha 4 riscos com condóis que passavam pelas fendas dos olhos, 2 abaixo dos olhos e 1 acima dos olhos. Uma linha reta que passa pelo meio da máscara com um círculo no meio da testa da máscara, com 2 orelhas de raposa. A Akeno deu um sorriso. Ela deu um chute na direção da Rias, que fez o mesmo que as golpes. Colidiram. A onda de choque destruiu o local onde elas estavam, criando uma cratera.